dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 26 de fevereiro. Você assiste agora ao Senado em Dia. O plenário aprova a medida provisória que adia a entrada em vigor da lei das ONGs. Senadores vão acompanhar negociações entre governo e caminhoneiros parados nas rodovias. O Congresso promulga hoje a PEC da Ciência e da Tecnologia. Oposição reúne assinaturas para criar a CPI do BNDES. O plenário aprovou nesta quarta-feira a medida provisória 658, que estava trancando a pauta. A medida provisória altera para julho a entrada em vigor do marco legal para as organizações da sociedade civil, a chamada Lei das ONGs. A relatora da MP 658 no Senado defendeu a aprovação do texto. A MP 658 foi um compromisso do Poder Executivo com essa Casa de prorrogar o prazo de entrada em vigor do marco regulatório exatamente em razão de alguns questionamentos e emendas que tinham da Câmara dos Deputados e principalmente que tinham por parte das entidades que vivenciam o dia a dia dos convênios com o poder público. Oposicionistas contestaram a medida provisória. Eu, na verdade, não me sinto nem à vontade de votar nessa medida provisória, porque ela deixa de significar uma possibilidade de avanço para significar apenas uma acomodação de uma situação que hoje não consegue fazer avançar uma política pública. Após muito debate entre os senadores, todos os destaques foram rejeitados e a MP 658 foi aprovada na íntegra. Portanto, uma votação unânime rejeitando as emendas de parecer favorável. Aprovada a medida provisória, fica prejudicado o projeto de lei de conversão número 19 de 2014. A matéria vai à promulgação. A medida provisória já estava em vigor desde outubro do ano passado. A Câmara aprovou nesta quarta-feira o projeto do Senado que institui a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. A proposta também cria a Comissão Nacional de Combate à Desertificação. Como foi modificado, o projeto retorna ao Senado para apreciar as emendas feitas pelos deputados. O Senado criou uma comissão para acompanhar as negociações entre o governo e os caminhoneiros parados nas rodovias desde a semana passada. Senadores estão preocupados com o risco de desabastecimento. 7 dias de protestos. Depois que o governo entrou na justiça para garantir a liberação das rodovias, vários trechos foram desbloqueados. Às 3 da tarde desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal contava 94 interdições pelos caminhoneiros em 10 estados. A situação era mais séria no Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos informações de que já se registra mortandade de suínos e de frangos na metade norte do Rio Grande do Sul por falta de ração. Está faltando combustível em muitos postos de gasolina do estado. A situação é crítica, a situação é caótica. As grandes empresas, as agroindústrias, as indústrias de carne principalmente, estão tendo um processo, nesse momento, de desespero, porque os agricultores não sabem o que fazer. Em Brasília, ministros receberam caminhoneiros para negociar o fim da greve. A categoria conseguiu a garantia de que vai ser sancionado sem vetos um projeto aprovado neste mês pelo Congresso, a Lei dos Caminhoneiros, que prevê jornada de até 12 horas de trabalho, com pelo menos 11 horas de intervalo. Eles também conseguiram um prazo de 12 meses para começar a pagar caminhões financiados pelo BNDES. Os grevistas também querem a redução do preço do diesel. Na Bahia, a presidente Dilma Rousseff deu a resposta sobre os combustíveis. O governo não tem como baixar o preço dos diesels. Mas a Petrobras prometeu não reajustar o diesel durante 6 meses. O ministro Miguel Rossetto, da Secretaria-Geral da Presidência, disse que as medidas só valem se os caminhoneiros pararem a greve. Esta condição cria a possibilidade de imediatamente implantarmos essas medidas e imediatamente instalarmos a mesa de negociação permanente para darmos conta
de todas as demais reivindicações e propostas da categoria. Em visita ao Senado, o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo reclamou que o Palácio do Planalto demorou para conversar com os grevistas. Quando se tem uma situação como essa, nos primeiros momentos tem que se tomar providências e não aguardar que a coisa se espalhe para metade do país para depois haver o diálogo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou a criação de uma comissão temporária para acompanhar a greve dos caminhoneiros. O grupo é formado pelos senadores Valdemir Moca, Blairo Maggi, Eumano Ferrer e Lúcia Vânia. Eles vão participar das negociações entre o governo, os empresários e a categoria. As negociações têm ainda de ser aceitas pelos vários sindicatos de caminhoneiros envolvidos no protesto. A oposição no Senado quer instalar uma CPI para investigar o maior banco de investimentos do governo federal. O repórter Tiago Tibúrcio tem os detalhes. Com a instalação da nova CPI da Petrobras na Câmara, marcada para esta quinta-feira, ao meio-dia, a oposição aqui no Senado anunciou que trabalha em outra frente. Quer concluir a coleta das 27 assinaturas de senadores necessárias para abrir uma comissão parlamentar de inquérito sobre as operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A oposição está trabalhando para alcançar um número de assinaturas. Acho que é uma instituição financeira importante para o país, que tem apresentado desvio de finalidade. Há denúncias graves sobre a remessa de recursos através de empreiteiras, empréstimos sigilosos, a países ditatoriais. Eu creio que há muito a apurar em relação ao comportamento do BNDES. O presidente do BNDES disse que está à disposição de todas as bancadas para vir aqui, para conversar. Se quiserem chamá-los para alguma comissão, eles vêm. Agora, todo mundo há de convir que tem que ter uma responsabilidade grande nisso. Fazer uma CPI sobre um banco e um banco de desenvolvimento tem que ser uma coisa muito bem fundamentada, né? Você sabia que as reuniões de líderes, como essa aí da reportagem, não são previstas no regimento interno? Um projeto de resolução apresentado este ano quer corrigir isso. Governo e oposição podem divergir em muitos temas e assuntos, mas num ponto os senadores estão de acordo. No parlamento, por definição, a democracia deve prevalecer acima de tudo. A administração interna do Senado fica ao encargo da mesa diretora, eleita no início de cada legislatura. Mas como fica a condução política da casa? As decisões mais importantes, como a pauta do plenário e as votações, surgem da reunião dos líderes partidários. Mas o que pouca gente sabe é que esse procedimento instituído na prática não tem amparo no regimento legal. Um projeto de resolução da senadora Ana Amélia torna oficial o Colégio de Líderes. O projeto de resolução de minha autoria trata de criar, a exemplo da Câmara, a institucionalização de fato e de direito do Colégio de Líderes para que haja democratização na seleção das pautas de votações do Senado Federal. O projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, pelo plenário do Senado. O presidente do Senado anunciou ontem que a reforma política vai ser votada pelo plenário na próxima semana. Ele pediu aos líderes dos partidos para indicarem até hoje os itens que querem incluir na pauta de votações. Eu vou até sexta-feira receber as indicações dos partidos, mas desde logo nós vamos votar a desincompatibilização de cargos do Executivo para disputar a reeleição, que é uma medida importante e profilática. Nós vamos votar o fim das coligações proporcionais, tá? E vamos apreciar rapidamente o voto majoritário nas eleições municipais nos municípios acima de 200 mil habitantes. Se nós não reformarmos a política, nós seremos todos reformados. O Senado vai acompanhar a situação política na Venezuela. Uma comitiva de senadores, ainda a ser formada, vai viajar nas próximas semanas ao país a pedido do senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Nos últimos dias, o prefeito de Caracas foi preso e um jovem de 14 anos foi morto durante uma manifestação contra o governo.
O Congresso Nacional realiza sessão solene agora pela manhã para promulgar a emenda constitucional da Ciência e Tecnologia, aprovada pelo Senado em dezembro. A proposta muda a Constituição para assegurar que a pesquisa e inovação tecnológicas sejam tratadas como assuntos de Estado. A intenção é estimular a criação de soluções que melhorem a atuação do setor produtivo brasileiro. Entre as mudanças está a inclusão dos institutos de educação profissional e tecnológica, entre os que podem ter acesso a recursos públicos para pesquisa e inovação. Hoje são 38 institutos federais em todo o país. Para o reitor do Instituto Federal de Brasília, mais do que ampliar recursos, a proposta transforma a inovação em prioridade no país. A inovação praticamente não aparecia, o desenvolvimento tecnológico praticamente não aparecia. Os recursos eram muito poucos e hoje, com a PEC, não só você amplia os recursos, mas você permite que mais instituições possam participar, como os institutos federais, como colocar as empresas participando dos projetos de desenvolvimento tecnológico, trazer municípios, trazer os estados, o próprio Distrito Federal, com a missão de fomentar, de apoiar o desenvolvimento tecnológico. A emenda constitucional também estabelece a organização do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com participação da União, estados e municípios. Estimula as parcerias entre os agentes públicos e privados e garante ao SUS, Sistema Único de Saúde, a possibilidade de incrementar as atividades de inovação tecnológica. O Brasil jamais vai ser competitivo se não tratar como prioridade a ciência, a tecnologia e a inovação. Então, são elementos fundamentais para que a gente possa transformar conhecimento em bons negócios para o nosso país, gerando emprego, renda e dando oportunidade de crescimento para os centros de pesquisa no nosso país. A sessão para promulgar a emenda constitucional está marcada para as 11 horas da manhã e será transmitida ao vivo pela TV Senado. O Senado em Dia está terminando. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Obrigado e continue com a nossa programação.